Por isso eu convido você que trouxe a palavra de Deus para abrir no Evangelho de João, no capítulo 9. Nessa passagem eu vou tentar assim explicar da melhor maneira possível para que a gente possa entender e isso ficar em nossos corações. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, fica na página 1397. Acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Então diz assim: caminhando, viu Jesus o cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhes disse: vai e lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: é ele. Os outros contestavam: de nenhum modo é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram: onde está esse homem? Respondeu: não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficava vendo. Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta? Respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que lhe chamaram seus pais e os interrogaram: este é o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele: tem idade? E ele mesmo explica. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: ele tem idade? Perguntai. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhe ele: se este homem é pecador, não sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou disse,
e não me destes ouvidos, porque quereis tornar-me a ouvir. Quereis vós porventura tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram. Jesus soube que tinha expulsado e, havendo encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele. E prostrando-se, adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns dos fariseus que estavam contra ele ouviram e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não tereis pecado, mas agora pretendeis ver, o vosso pecado subsiste. Palavra da salvação. Quando eu rezava por este grupo de oração e fazia a leitura várias vezes sobre esse cego de nascença, o que mais me chamou a atenção foi no versículo de 35 até o 38, aonde Jesus perguntou: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e adorou. E o Senhor lhe fazia a seguinte pergunta no meu coração: você crê em Jesus Cristo? E ele pediu para que eu perguntasse a todos vocês: vocês creem em Jesus Cristo? Sim. Sim? Sim. Coloca a mão na tua enfermidade. Coloca a mão na tua enfermidade. Você crê em Jesus Cristo? Sim. Você acredita que Ele tudo pode? Sim. Se você acredita e se você tem fé, saiba de uma coisa: no tempo certo, o Senhor irá te curar. Eu tenho um amigo em Joinville que ele é praticamente paraplégico. E é uma pessoa de muita oração, mas muita oração. Eu me envergonho às vezes que eu chego para conversar com ele, porque é muita oração. Então, eu perguntei um dia para ele: por que você, uma pessoa de tanta oração, e ainda não está andando? Você não acredita em Deus? Ele falou: acredito, Cláudio. Mas se Deus me colocar para andar, de repente eu não venho mais para a igreja. Então o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós. O Senhor, Ele vai operar aquele milagre que você tanto busca, mas Ele conhece os nossos corações. Por isso não adianta nós chegarmos e ficarmos indagando: ah, Deus não existe, ah, o Senhor esqueceu de mim, ah, Ele não vai me curar nunca. Cura sim, mas basta você, antes nós rezamos esta música, abrir as portas do nosso coração, para que o Senhor possa nos curar dessa cegueira, dessa teimosia, de não acreditar que Deus tudo pode, e é somente Ele que pode. Eu não tenho muito
muito tempo de caminhada, mas eu estou 12 anos na renovação, em renovação. Mas eu já ouvi o Senhor operar milagres na minha frente, e eu me assustei de ver o que aconteceu. Mas aquilo aumentou a minha fé e me passou a acreditar de que Ele tudo pode. Qual é a cegueira que nos aflige hoje? Esse Deus desse mundo atual, qual é a cegueira que Ele está colocando em cada um de nós? Muitas vezes nós estamos pensando em adquirir, só adquirir. Muitas vezes nós deixamos de estar com as nossas famílias porque eu tenho que trabalhar mais. Por muitas vezes nós esquecemos de Deus porque nós temos muitos compromissos. Mas o principal, gente, quantas vezes você tem jogado bola com seu filho? Quantas vezes, mãe, você tem tirado um tempinho para brincar de boneca com a sua filha? Quanto tempo você não vê o seu filho empinar uma pipa, mas toda hora que você chega em casa ele está no tablet, está no computador, está no notebook? Ele também não está tendo mais tempo para você, pai. Mãe, sua filha também não está tendo mais tempo para você. A cegueira está atacando. A cegueira está atacando cada um de nós. E nós não estamos enxergando.